Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal e hoje nós vamos estudar aí as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade, como você queira preferir. Então, nós estamos estudando no decurso das últimas aulas os elementos do delito, tá? Segundo a teoria tripartite, que é a que nós adotamos para efeito dessas aulas, tá? Que consideram o delito como um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Nós já estudamos os elementos do facto típico, hoje nós vamos estudar as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade, que nós vamos entender como que funcionam, quais que são e como e em quais limites que elas vão se aplicar para efeito do direito penal brasileiro. Então vamos embora? Vamos começar aí a nossa aula. Olha só. Primeiramente, vamos conceituar o que são essas excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Então, vejam só. Quando um fato é considerado como típico, enfim, quando uma conduta humana, uma ação ou omissão, se adequa perfeitamente a um tipo penal incriminador, tá? Estamos diante de um fato típico. Mas, algumas vezes, não obstante seja um fato típico, não há contrariedade dessa conduta com o ordenamento jurídico, viu? Então, faz com que um fato típico possa não ser considerado um delito. Então, olha só, é o segundo elemento desses três elementos que tem que estar constituídos para que exista um delito na teoria tripartite, tá? E representa a contrariedade entre uma conduta humana e o direito. Então vejam, às vezes nós vamos estar diante de um fato típico que não é ilícito. Algumas vezes, inclusive, demandado pelo ordenamento jurídico brasileiro, no caso. Então, olha só, a conduta pode ser tipificada como crime, mas, ainda que afete formalmente e materialmente um bem jurídico tutelado criminalmente, não ser contrária ao direito. Então vejam só, nós temos, por exemplo, o crime de invasão de domicílio, mas um oficial de justiça, ao adentrar em uma residência para tomar um bem, ele está albergado por uma excludente de ilicitude. Um policial, ao cumprir um mandado de prisão, olha só, ele vai suprimir a liberdade de alguém, mas albergado aí por um excludente de ilicitude. Então nós temos diversas delas e é o que nós vamos estudar no decurso das nossas aulas aqui. Vejam só, aonde se encontram? Vamos entender primeiro a topografia dessas excludentes de ilicitude. No Código Penal, elas vão estar lá no artigo 23. Então o artigo 23 vai delinear quais que são. E lá no artigo 23 vai estar trazendo o estado de necessidade, no inciso 1º, a legítima defesa no inciso 2º e o estrito cumprimento do dever legal, tá? E o exercício regular de um direito no inciso 3º do artigo 23. Então, são 4 divididas em 3 incisos do artigo 23. Essas são as previstas na parte especial do nosso Código Penal. Nós temos algumas também previstas na parte geral, que é a parte que traz os crimes em espécie. Como, por exemplo, o 128, inciso 1º, que é o aborto necessário. Então, vejam, o aborto é um fato típico, mas, em alguns casos, como no caso do inciso 1º do 128, o aborto não é contrário ao ordenamento jurídico, é permitido. E nós temos algumas em legislações extrapenais, como o artigo 1210 do Código Civil, que é o chamado desforço imediato. É a possibilidade da pessoa utilizar dos meios necessários para recobrar um bem que foi injustamente tomado. Então vejam, nós temos uma miríade aí de locais, mas nós vamos focar aqui nos 3 incisos do artigo 23, que representam as 4 excludentes que são aplicáveis a qualquer tipo de conduta praticada no ordenamento jurídico brasileiro, ok? Vejam só, nós temos, além daquelas,
a excludente supralegal do consentimento do ofendido. Então nós vamos ver também que existe uma excludente de ilicitude supralegal, que é o caso do consentimento do ofendido. Nós vamos ver quando isso é possível e como isso é possível dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Vamos iniciar então pelo estado de necessidade, seguindo a ordem topográfica do nosso Código Penal. Então vai estar lá no inciso 1º do artigo 23. O estado de necessidade trata-se de um sacrifício de um bem jurídico tutelado para resguardar, para salvar outro bem jurídico. Então, olha só, nós vamos estar diante, no caso do estado de necessidade, de dois bens jurídicos que são tutelados normativamente. E para salvar um, é necessário que se ofenda o outro bem jurídico tutelado. Então, olha só, nós vamos ter alguns requisitos. Por exemplo, que esteja em perigo atual. O perigo tem que ser atual. Não provocado pelo agente, porque ninguém pode se beneficiar de uma causa criada por ele mesmo, e nem que seja evitável de outra forma. Então, violar bem jurídico vai ser a única forma de tutelar aquele bem jurídico que esteja em perigo atual de ser lesado. Então, vamos lá. O perigo atual é um perigo concreto, atual. Então, não estamos falando de um perigo que já aconteceu ou que poderá acontecer. Então, tem que se comprovar que o perigo é atual, concretamente. Então, vejam só, o exemplo que eu dei aqui. Um cão raivoso avança para atacar uma pessoa. Vejam, isso autoriza o quê? Que o atacado, por exemplo, desfira um tiro para matar o cão. Então vejam, atacou-se um bem jurídico, esse animal, de outrem, para proteger um bem jurídico que estava sendo atacado, que era a integridade física. Mas vejam, o perigo era concreto e atual. O cão não iria atacar, estava atacando. Então, nesse caso, simplesmente olhar um cão pitbull numa rua não autoriza a matá-lo, se ele não avançou na pessoa. Então, o medo em si, ou uma possibilidade futura, não autoriza, tá, o estado de necessidade. Então, o requisito temporal é que o perigo seja atual. Atual. Vejam só, não vai ter a iminência, como nós vamos ver na legítima defesa. O perigo tem que ser atual, concreto, está acontecendo. Nós temos também a involuntariedade na geração do perigo, o risco deve advir do infortúnio, tá? Então vejam só, deve advir do infortúnio e não de um risco causado por a pessoa que vai invocar essa justificante. Então olha só, a maior parte da doutrina entende que não pode ser um risco causado dolosamente, mas culposamente pode. Eis o exemplo que eu trago aqui. Vamos supor que um amigo meu fale, olha, tá aqui a chave de minha casa, vá até lá buscar um objeto qualquer. Eu, esquecendo que há um cachorro valente, abro o portão e esse cachorro avança por sobre minha pessoa. Vejam só, eu, por culpa, tá? Por deixar de tomar um cuidado ou prestar atenção em um fato, criei um risco. Como é culposo, é aceito, tá? Ou um mero infortúnio. Então, o cão saiu de um portão, por exemplo, e atacou uma pessoa. É um infortúnio, a pessoa não tem nenhuma ligação com isso. O que não pode é a pessoa causar um infortúnio para se beneficiar dessa excludente de ilicitude, tá? Inevitabilidade do perigo e inevitabilidade da lesão. Então, olha só, o perigo deve ser inevitável. A lesão causada ao bem jurídico também. Ou seja, inexigibilidade de conduta diversa. Não havia outra ação a se tomar senão aquela.
Então, vamos retomar o exemplo que eu dei do cão. Eu abro o portão, um cão raivoso vem para cima de mim. Eu tenho duas possibilidades, fechar o portão ou dar um tiro no cão. Vejam, tem uma conduta menos gravosa, fechar o portão. Eu devo usá-la. Então, se eu não fechei o portão e desferi o tiro, eu não posso invocar essa justificante para me eximir do crime, ok? Então, a pessoa atacada abre o portão, tendo a possibilidade de fechá-la, escolhe matar o cão. Às vezes porque já não gostava do animal, não é? Então, não se pode invocar quando há outra possibilidade menos lesiva. Então, veja, é inevitável o perigo e inevitável, olha só, a lesão causada ao bem jurídico. Então, a regra é, o agente deve atuar causando o menor dano possível ao bem jurídico, tá? Proteção a direito próprio alheio. Então, vejam só, no estado de necessidade, pode-se estar protegendo um direito próprio ou pode estar protegendo o direito alheio também. O que não pode se proteger é direito de bem juridicamente desprotegido. Por exemplo, um caminhão carregado de drogas contrabandeado. Eu não posso proteger porque não está protegido pelo ordenamento jurídico esse caminhão que carrega drogas. Então, eu não posso, obviamente, invocá-lo. Proporção entre o sacrifício e a defesa do bem. Sacrifica-se o bem de menor valor para a prevalência do bem de maior valor. Então, no exemplo que correntemente nós estamos dando aqui, o sacrifício de um animal para manutenção da vida de uma pessoa, tá? O bem de maior valor no ordenamento jurídico é o bem que deve ser protegido sempre. Inexistência de dever legal. Então vejam, cuidado com isso. Se o agente tem o dever legal, ele não vai invocar o estado de necessidade. Então, o agente que tem obrigação legal, que assumiu essa responsabilidade contratualmente, ou que criou o risco, ele não pode invocar o estado de necessidade para si. Modalidades do estado de necessidade. Nós temos o defensivo, que é o estado de necessidade no qual a pessoa se defende de um perigo. Então, você viola o bem que causou perigo. O exemplo, mais uma vez, do coitado do cachorro. O cachorro está vindo para me atacar. Eu não tenho outra saída senão desferir um tiro. Desfiro um tiro nele. Eu estou no estado de necessidade defensivo. Eu me defendi do que estava me atacando. O outro é o estado agressivo. O ato se direciona ao bem jurídico diverso. Então vejam, um cão está vindo em minha direção numa rua. Para me defender, para defender a minha integridade física, eu pulo o muro e entro em uma casa de uma pessoa desconhecida. Percebem? Eu violei um bem jurídico, que é a inviolabilidade do domicílio, de outra pessoa que nada tinha a ver com risco. Então chama-se estado de necessidade agressivo. Eu me direcionei a um bem jurídico que nada tinha a ver com a agressão que eu estava sofrendo. Tá? Da mesma forma, é uma justificante. Vai quebrar um dos elementos do delito, portanto, não vai ser o delito. Então, o fato vai ser típico, mas pela excludente a pessoa não vai ser condenada, ok? Não vai ser condenada. Vamos lá. Modalidades. Justificante. Justificante é esse exemplo que eu venho dando. Um bem jurídico menor é violado para que um bem jurídico maior seja preservado. Então, um bem jurídico menor para um bem jurídico maior. Então, vejam só. Nesse caso, nós temos a inexistência de um crime. Então, não há crime quando cometido em estado de necessidade. Não havendo crime, imputa-se a
absolvição, ou até preliminarmente o não recebimento da inicial acusatória, tá? Então, não há crime nesses casos do estado de necessidade justificante. Então, bem menor é violado para preservação do bem jurídico maior, tá? Nós temos o exculpante também, que é o caso de um sacrifício de um bem maior para preservação de um bem menor. Nesse caso, não deixa de ser crime, tá? Mas há uma redução, é uma causa de redução de pena a ser aplicada na terceira etapa da dosimetria da pena. Então tem um percentual de redução. Vamos inverter as coisas? Um cachorrinho está no meio da rua e vem um carro para atropelá-lo. O dono do cachorro, que ama muito esse cão, dá um tiro no dono do veículo para evitar que seu cão seja atropelado. Claro que o bem jurídico vida é muito mais importante do que o animal. Nesse caso, estaria-se diante, provavelmente, de uma exculpante aí e não de uma justificante. Não se poderia invocar aí, tá, o estado de necessidade para que aquilo deixasse de ser um crime. Vai ser um crime com a causa de diminuição de pena. Então, lembrem, vai depender do sopesamento entre os valores dos bens envolvidos aí na questão. Nós temos também lá no inciso 2º do artigo 23 a legítima defesa. E olha, enquanto o estado de necessidade existe um fato atual, na legítima defesa a injusta agressão ela pode ser atual ou iminente. Mas olha só, nós estamos falando aqui de fatos cometidos por humanos, via de regra. Então, a legítima defesa é o ato de repelir uma injusta agressão que esteja acontecendo. Então, você sacrifica o bem jurídico que causou a agressão. Percebem? Então, sacrifica-se o causador da agressão para evitar que você ou terceiro, que o agredido ou um terceiro seja efetivamente agredido. E olha, como estado de necessidade, nós temos também elementos. Primeiro, a agressão sofrida tem que ser injusta. Então pode ser pelo agredido ou por um terceiro, tá? Então tem que ser injusta a agressão. A agressão, a ação ou omissão deve advir de uma conduta também humana. Nós falávamos sobre um cão, agora não, nós estamos falando sempre de uma agressão humana na legítima defesa. Então a legítima defesa é repelir um ato injusto causado por um humano, ok? Então olha só, a agressão, a ação, omissão deve advir de conduta humana e a agressão deve ser injusta. A agressão deve ser injusta. A agressão também tem que ser atual, como no estado de necessidade, ou iminente, ou estar para acontecer. Então, olha só, deve estar acontecendo, como no estado de necessidade, ou está para acontecer em um futuro imediato. Não é um futuro que está por vir, não. É no futuro imediato. É um futuro imediato. Está na iminência do acontecimento, tá? Não existe legítima defesa contra um ato futuro. Só contra esse futuro próximo, essa iminência do acontecimento, tá? A defesa pode ser de direito próprio ou de direito alheio. Direito próprio ou de direito de terceiro, tá? Como eu havia falado. Para NUT, é possível a defesa, por exemplo, de feto ou também de cadáver. Não só de pessoa. Por quê? Porque são bens jurídicos tutelados. A gente vai ver que é possível até um pouco mais do que isso. Aqui um pouquinho. O uso dos meios necessários. Então vamos lá. Agressão atual ou iminente, de bem jurídico próprio ou de terceiro, com o uso dos meios necessários. Então vamos lá. Meio necessário deve ser analisado com os meios que estão disponíveis.
Então, se uma pessoa vem me agredir, e eu tenho só uma faca para me defender, esse vai ser o meio necessário. Se eu tenho uma faca e tenho um spray de pimenta que seja suficiente, esse spray entre os dois vai ser o meio necessário. Se eu tenho só um fuzil na minha mão e vem um gigante lá de 3 metros, muito mais forte que eu, me agredir, o fuzil vai ser o meio necessário. Então, não se exige uma avaliação exata, até porque esses atos acontecem no limite do direito, aonde o Estado não consegue lhe defender de uma agressão atual ou iminente e lhe permite a proteção. Vem do direito que todo mundo tem de se defender. Então, o meio necessário deve ser avaliando-se o caso concreto. Qual era o meio que se tinha disponível naquele momento? Certamente, se houver mais de um, tem que se usar o mais proporcional. Mas se só tiver aquele meio, é o meio que vai ser utilizado. Então, meio utilizado e a moderação na utilização. Então, vejam só, além do meio, tem que ter moderação no uso daquele meio escolhido. Então, se você está apenas com uma arma em mãos para repelir a injusta agressão atual ou iminente e ao desferir um tiro, a agressão cessou, olha só, o meio utilizado era o disponível e foi utilizado de forma moderada. Só que, se deu um disparo, cessou a agressão e continuou a se disparar, nós vamos ter um excesso que vai ser punível, como nós vamos ver logo mais adiante, tá? Mas olha, deve ser levado em conta também o estado emocional. Então, o caso concreto para avaliação de excessos é muito importante. Uma pessoa que seja treinada com o uso de arma de fogo, certamente ela vai ter um controle emocional maior. Uma pessoa que não foi treinada e que é posta em uma situação limite, por descontrole emocional, ela vai naturalmente se exceder. É o que a gente fala no popular que cega, né? Esse cegar que permite o excesso. E nós vamos ver esse tipo de excesso também logo mais, tá? Legítima defesa protetiva é uma alteração trazida pelo pacote anticrime 13964 de 2019 e é a possibilidade que se tem de se defender pessoas que estão em estados de refém. Então, o agressor com o refém, ainda que a lesão seja pressuposta futura, agora permite-se, pelo Código Penal, o sniper que elimine o risco. Então vejam, nós temos a agressão, então, está sendo agredido. Então, caso de sequestro em que o sequestrador está agredindo a vítima. Então, esse caso já era albergado, já era marcado pela modalidade clássica, porque tínhamos uma agressão atual ou iminente. Então, não precisava nem incluir essa legislação. Nesse aspecto, essa primeira parte foi muito mais uma política simbólica do que efetiva. O segundo caso, não, ela traz uma ampliação da legítima defesa para o evento futuro e provável. Vejam só, diferentemente da agressão iminente, que é um futuro que se visualiza, nós temos agora o risco de agressão, que é uma pressuposição. É uma diagnose de algo que pode acontecer e pode não acontecer, que autoriza também o uso da força. Claro, com meio e na quantidade necessária para fazer cessar a agressão. Isso aqui não autoriza, certamente, tá? O tiro na cabeça, o tiro letal, quando não for necessário. Quando for necessário, quando for proporcional ao meio utilizado, perfeitamente será também excludente. Então, olha só, para ficar claro, vamos falar da diferença. Estado de necessidade, legítima defesa. Tabelinha aqui que deixa fácil para todo mundo aí. Estado de necessidade.
o conflito é entre bens jurídicos diante de uma situação de perigo. Há um perigo atual. A legítima defesa há uma ameaça humana a um determinado bem jurídico. Então veja, pode ser uma legítima defesa patrimonial. Então alguém vem para furtar o meu relógio e eu agrido essa pessoa. Veja só, uma ação humana e eu agredi de forma moderada, de forma a repelir a agressão injusta atual, no caso, tá? Estado de necessidade decorre de um fato da natureza, vejam só, fato da natureza, comportamento humano ou animal. 2 náufragos. Então aconteceu um evento, uma tempestade, e 2 náufragos disputam uma boia. Ela só é capaz de suportar o peso de uma pessoa. Então, um náufrago afoga o outro para pegar a boia. Vejam só, há um estado de necessidade. A ação que gerou não foi humana, foi um fato da natureza. A legítima defesa trata-se de agressão humana. Então, fato da natureza, comportamento humano ou animal, estado de necessidade. Legítima defesa, só agressão humana. Estado de necessidade, o perigo não tem destinatário certo. Então, um cão que foge a ermo, ele não escolhe uma vítima. O instinto dele vai guiá-lo, né? Na legítima defesa, a agressão humana é dirigida a alguém. A ação é dirigida. No estado de necessidade, veja só, interesses em conflitos são legítimos. Estado de necessidade, olha só, estado de necessidade versus estado de necessidade. 2 náufragos disputando lá uma boia, tranquilamente. Na legítima defesa, os interesses são ilegítimos. Agressão injusta, lembrem disso. Agressão injusta, atual e iminente. Então, não é possível legítima defesa de legítima defesa. Mas é possível, por exemplo, a legítima defesa contra a legítima defesa putativa. Percebem? Legítima defesa contra a legítima defesa putativa. Então, a legítima defesa putativa, ela não é legítima. Apenas na composição errada da realidade, a pessoa acredita estar agindo de forma legítima. Quem se defende disso também, então pode estar efetivamente em legítima defesa. Os ofendículos, como parte aí também da legítima defesa, são instrumentos colocados para se exercer um exercício regular de um direito, que é a defesa de propriedade. Vejam só, alguém que coloca uma cerca elétrica em uma casa. A cerca elétrica é um ofendículo. Então, é um instrumento utilizado para a defesa de um bem jurídico. Quando instalado, trata-se do exercício regular de um direito. Qual direito, professor? O direito de defesa da propriedade. Quando instalado, tá? Quando acionado, então, alguém que sobe, agarra e é jogado para longe pelo choque da cerca elétrica, tá? Teve-se aí, então, uma legítima defesa pré-ordenada. Mas tem alguns requisitos. Os ofendículos, que são esses instrumentos de proteção, eles têm que ser visíveis, ou se não forem, tem que ter aviso, cão bravo, cerca elétrica, cuidado. Então, risco de choque, enfim. Tem que ter o aviso ou a visibilidade, tem que ser moderado e tem que ser razoável, tá? Então, não se pode, por exemplo, instalar uma cerca elétrica e ligar ela diretamente na tensão 110, 220. Porque se alguém tocar ali, vai morrer. Olha só, vida e patrimônio. Ainda que tenha sido avisado, então tem que ser moderado. Caso de cachorro, de cães, esse cachorro, ainda que ele venha matar um invasor, está dentro da legítima defesa, porque não dá para se prever a ação e a intensidade da ação do animal, tá? Então, quando instalado, trata-se do exercício regular de um direito, ofendículo. Quando acionado, legítima defesa pré-ordenada. Ele não pode ser escondido, gente. Se for, tem que se analisar o caso concreto para verificar se houve, de fato, uma proporcionalidade.
Outras modalidades, nós temos a legítima defesa de legítima defesa, que eu já falei que é impossível, porque a legítima defesa ela pressupõe um ato injusto, e a legítima defesa é justa, é prevista. A legítima defesa de animais é possível, então, eu agir para defender um animal, desde que o meio seja proporcional. Tá? Então, eu posso defender um animal. Por exemplo, um animal que esteja sofrendo maus tratos, e eu acabo utilizando de força para retirar o agressor, desde que proporcional à plena possibilidade. Por quê? Porque os animais são tutelados por norma. A lei ambiental tutela. Maltrato é crime. Legítima defesa sucessiva, possível quando do excesso. Então, vou explicar. Alguém me agride e eu, para repelir, tomo uma ação. Mas após repelir o ato injusto, eu continuo a agressão. Então, vejam, a partir do momento que eu repeli a injusta agressão, eu não estou mais autorizado a agir. Se eu continuar agindo, eu vou agir ilicitamente. E autorizar com isso que a pessoa agredida aí venha a repelir essa minha, então, injusta agressão. Então, a minha agressão vai se tornar injusta a partir do momento que eu já repeli aquela que era injusta anteriormente. Legítima defesa contra ação de inimputável é perfeitamente possível no nosso ordenamento jurídico, viu? O inimputável também comete um ato injusto, ainda que não seja punível, tá? Não seja culpável. Na terceira etapa ali da teoria tripartite, né? Nos elementos que nós vamos estudar, que vai incidir a inimputabilidade. Nós ainda vamos ver nas próximas aulas. E o requisito subjetivo, gente, importantíssimo. Na teoria finalista que nós adotamos, o objetivo, o dolo, a intenção é essencial. Então, só pode invocar uma das justificantes quem, quando cometeu o ato, sabia estar cometendo sob essa justificante. A pessoa tem que saber que estava agindo em estado de necessidade ou em legítima defesa, por exemplo. Nós temos as duas últimas, que é do inciso 3º do artigo 23, que é o estrito cumprimento do dever legal primeiro, que é uma ação que é praticada por um agente público por imposição da lei. Olha só, nós temos aqui uma norma em branco, ela não tem delimitação no Código Penal, tá? E o conteúdo dela se deduz de normas jurídicas. Parece uma norma penal em branco. Parece uma norma penal em branco. Por exemplo, a prisão em flagrante. O Código exige que os agentes de segurança pública, do artigo 144, diante de um caso de flagrância, ele atue. Então, olha só, obrigou ele. Então, suprimir a liberdade, a depender do uso moderado da força, também, a causar até lesões. Está justificado pelo estrito cumprimento do dever legal. Mandado de busca. A casa é asilo inviolável, mas se autorizado legalmente, vejam só, comete-se o agente que entrou na casa, que quebrou a porta para cumprir o mandado de busca, ele cometeu invasão de domicílio e um dano ao patrimônio, mas estava albergado aí por uma causa legítima, ele estava cumprindo um dever legal, uma imposição legal, condução coercitiva e assim por diante. Então, Zaffaroni até entende que isso aqui faz parte do tipo, torna a conduta atípica, no que ele chama de tipicidade conglobante, ok? Exige conhecimento da situação fática, gente, como as demais que eu já falei, tá? Cuidado, cuidado. Criminoso em fuga, vejam só, criminoso em fuga não justifica o disparo de arma de fogo, tá? Então, olha só, o STJ falou que não há permissivo legal que imponha ao policial atirar em quem esteja em fuga. Aliás, a fuga trata-se de um direito natural. Os agentes públicos que têm imposição de impedir que haja fuga, com meios necessários e proporcionais. Então, se o criminoso está correndo desarmado, não está correndo, causando risco atual ou iminente a terceiro, não se justifica, segundo o STJ, um disparo de arma de fogo para impedir a fuga. Professor, nem na perninha? Não, nem na perninha. Não justifica o tiro.
Ok? Então, fuga não justifica o tiro. Como a gente fala aí, é corró no jargão policial. É corró da corregedoria, fora que é crime também. Lesão corporal ou homicídio a depender, tá? Por quê? Porque não estamos diante de uma excludente de ilicitude. Nós temos, por fim aí, o exercício regular também de um direito, que são ações do cidadão comum, autorizadas pela existência de direitos definidos em lei, condicionadas, certamente, à regularidade desse direito. Então, há uma separação aí. Por exemplo, as pró-magistrato, a ausência do Estado vai autorizar a ação do cidadão. Por exemplo, o flagrante. Os agentes públicos são obrigados e qualquer do povo poderá, ato de liberalidade, escolha, poderá prender alguém que esteja cometendo um crime flagrante. Então veja, exercício regular de um direito. Então, um cidadão está na rua, não é policial, vê um pungista, nome antigo, né, para assaltante, furtando a carteira e correndo, ele está autorizado a agir para cessar aquela agressão, tá? Para cessar aquela agressão ao bem jurídico. Ele está exercendo regularmente. Então ele pode pegar, prender a pessoa, segurar, restringir a liberdade até que chegue o agente público para tomar as devidas providências. Direito de castigo. Não existe mais o direito do pai castigar o filho, viu? Lei 13.010, lei da palmada. Então não existe mais esse direito de castigar o filho. E nem vou falar aqui do direito de escola com aquela régua palmatória, né? Castigar os alunos, isso não existe mais, ok? Então, direito de castigo era esse direito que era moderadamente o pai da palmada, chicotada, cinto. Eu, por exemplo, apanhei demais na minha época porque não existia essa lei, tá? Lesões esportivas, respeitadas as regras e os limites do esporte, o que é normal ao esporte, está albergado pelo exercício regular de um direito. Então, um carrinho no futebol, um empurrão, um encontrão, estão albergados aí. Agora, se você extrapolar, dentro do campo de futebol, der um murro, um jogador der um murro no outro, aí já não está dentro dos limites normais do esporte. Consentimento do ofendido, como eu falei, é uma causa supralegal, uma excludente supralegal, que é a possibilidade da justificante com o consentimento do ofendido. E vai depender primeiro que o bem esteja disponível. De antemão já falo para os senhores, a vida não está disponível. Por isso que não é permitido no Brasil a eutanásia, por exemplo. Tá? Consentimento tem que ser anterior e livre de coação. Então o consentimento tem que ser livre e esclarecido. Consentimento livre e esclarecido. Consentimento ele pode ser explícito, escrito, ou implícito. Capacidade para consentir, geralmente vinculada à maioridade penal, 18 anos. E conhecimento do agente quanto ao consentimento. Então, olha só. Exemplos bem simples. Colocar um piercing, causar algumas lesões, né? Tem gente que corta a língua no meio. Bom, questões estéticas, plástica, questões estéticas e não médicas, cirurgia plástica, que são agressões, né? Quebram-se ossos, molda-se o corpo. São lesões corporais, estrito senso falando, mas que demandam, olha só, consentimento anterior, livre de coação, consciente, explícito ou implícito, capacidade para consentir também. Então, tatuagens, piercing, cirurgias plásticas, lutas, boxe, obviamente, é uma luta que se causa lesões, de lesões simples até lesões gravíssimas, MMA, mas há um consentimento ali e o bem jurídico, a integridade física, nesse caso, é considerado aí disponível também. Os excessos. Em todas essas justificantes do artigo 23, inclusive a causa supralegal, haverá sempre a possibilidade de excesso. Então vejam, todas as justificantes elas são passíveis até que cesse a agressão. Então exercício regular de um direito só no limite do exercício, né? Cumprimento do dever legal só no limite do cumprimento. Estado de necessidade só para sair daquele estado de necessidade.
Legítima defesa, só para proteger, só para fazer cessar a injusta agressão atual e iminente. Então, todas elas, cessada a causa justificante, se continuar a agressão, nós estaremos diante de um excesso. O excesso ele pode ser doloso ou culposo. O excesso doloso é a ação que extrapola aqueles limites das justificantes que nós estudamos, tá? E vai fazer com que a pessoa responda pelo excesso. Então, alguém vem para me agredir, eu dou um soco na pessoa, a pessoa cai no chão. Pronto, repeli a injusta agressão. Eu não respondo por isso. Mas se a pessoa caída, eu continuo batendo nela, causando outras lesões, essas agressões, após cessada a injusta, eu vou responder por elas. Nesse caso, dolosamente. Culposamente, o agente excede por falta de cuidado. A pessoa não sabia que tinha cedido. Não tomou o devido cuidado de cautela. Neste caso específico, vai responder a título de culpa. O excesso culposo pode ser evitável ou inevitável. Se evitável, tá? Como consequência, responde a título de culpa. Se inevitável, é impunível. Trata-se de inexistência de dolo ou culpa, tá? Ou é chamado também de excesso acidental. É acidental. E temos o excesso exculpante, que é uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa causada pela exaltação de ânimo. Vou dar um exemplo bem simples. A esposa de um policial, ela verifica que um criminoso entrou em sua casa. Nunca pegou na arma, mas sempre viu ali. Sabe o funcionamento, mas nunca pegou. O criminoso entra na casa com a arma, ela desfere todos os tiros daquela arma, porque foi controlada por uma intensa emoção. Então, olha, naquela situação fática, apesar de parecer desproporcional, teve um excesso exculpante, causado pelo quê? Pela exaltação natural do ânimo. Isso aqui é muito interessante para se verificar no caso concreto. Ok, pessoal? Então, olha só, aqui nós finalizamos a nossa aula aí, de excludentes de ilicitude, que é o segundo elemento do delito. Depois de termos estudado aí o fato típico nas aulas anteriores, nós estamos estudando agora condutas negativas. Então, o fato típico é o molde de uma conduta humana, ação ou omissão, algo previsto em lei, como nós vimos. Nesse caso aqui, é a verificação se essa moldagem, apesar de ter violado um bem jurídico formal e materialmente, ela foi contrária ou não à lei. Então, em alguns casos, um fato que é crime vai ser considerado como um fato regular para o direito, ok? Por conta da antijuridicidade, por conta do excludente de ilicitude que esteja presente. Aqui nós encerramos a aula. Na próxima semana a gente continua. Forte abraço a todos. Se cuidem, porque nós estamos aí chegando no pico do coronavírus. Forte abraço e até mais.